Jesus, o nosso Deus é bom, graças ao nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. A palavra fala que Ele governa sobre toda a terra com um cetro de justiça. A palavra nos diz que Ele governa sobre tudo e sobre todos, não é isso? A palavra nos garante que Ele é o nosso Redentor. A palavra nos garante que Ele é aquele que nos trouxe para perto dEle. Ele é aquele que nos atraiu, Ele é aquele que nos chamou. Sem Ele, nós nem mesmo estaríamos na presença dEle. Nós somos tão falhos, tão fracos em nossa carne, que se não fosse o próprio atrair do Senhor por nós, nem aqui estaríamos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, se não fosse Deus através do agir maravilhoso dEle, nós estaríamos presos em nossos pecados, em nossas transgressões, nós estaríamos presos em nossas fraquezas, nos nossos vícios, nós estaríamos presos em tudo aquilo que não presta, em tudo aquilo que traz para a nossa carne corrupção, nós estaríamos presos, mas pela graça de Deus, nós somos atraídos, pela graça de Deus, nós somos lavados com o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz por nós, graças a Deus, porque Ele sofreu por mim, Ele sofreu por você, o sangue dele derramado foi para que hoje nós tivéssemos vida, vida em abundância. O sangue dele derramado foi para que nós fôssemos redimidos pelo sangue dele. O Todo-Poderoso se fez carne, o Todo-Poderoso se fez carne, ele andou entre nós, ele sofreu, ele se fez carne, ele experimentou tudo aquilo que é corruptível aqui num corpo de carne, mas a palavra diz assim, que ele foi santo e puro em todas as coisas. Ele cumpriu toda a lei sem faltar em nada. E a palavra diz que Ele mesmo se entregou como um sacrifício vivo. Ninguém poderia obrigá-lo, diz a palavra. Ele se entregou, Ele se deu por nós, Ele se ofereceu, Ele desceu da glória. Por isso a palavra fala, quem subiu aos céus para trazer do alto a Cristo? Ou quem desceu ao abismo para ressuscitar a Cristo? A palavra diz que foi o Espírito Santo de Deus, foi o próprio Deus, que é o próprio Senhor, que fez essa obra maravilhosa. Por isso que a palavra diz em Romanos, que toda língua, a palavra diz assim em Romanos, no livro de Romanos 8, Romanos 9, ele diz que não há principado, não há potestade, não há seres espirituais, não há anjos, não há nada que nos separe do amor de Deus, nada. Vamos ler aqui um pouco Romanos 8, aleluia. É importante nós nos lembrarmos do Deus que nós servimos, é importante nos lembrarmos da grandeza dEle, é importante trazermos tudo isso à memória. A palavra nos ensina, traga à memória aquilo que te traz esperança, e a palavra gera em nós vida, a palavra gera em nós esperança, a palavra gera em nós força, a palavra nos traz ao ponto do arrependimento, a palavra que te leva, meu irmão, ao ponto do arrependimento, ao ponto de se ajoelhar, ao ponto de se humilhar diante dele, não é porque você é o cara, ou você é uma mulher cheia de... Não, meu irmão, é a palavra que te leva ao arrependimento, é a palavra que te leva a olhar a sua condição de homem, sua condição de mulher, e entender que o seu lugar é ajoelhado aos pés dele, o seu lugar, meu irmão, é com a cabeça mesmo no chão, diante do Todo-Poderoso. A palavra diz assim em Romanos 8, aleluia, no versículo 30, e diz assim, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Isso mostra que a obra foi perfeita. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Terá tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Aqui a palavra nos confirma que não importa o nome da doença, se é carcinoma, se é câncer, não importa o nome da afronta, se é o juiz, se é o desembargador que foi contra você, que assinou o contrário à sua sentença, a palavra diz que não importa se foi um espírito de macumba feito para algum demônio, alguma potestade, algum outro ser espiritual, a palavra diz que não importa o nome do espírito, não importa o nome da enfermidade, não importa o nome do problema, a palavra fala assim que foi por meio dele, para ele, por ele, todas as coisas. Fomos salvos por meio dele, libertos por meio dele. Aleluia! Nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada, nada. Nem a sua dificuldade que você está passando hoje, da sua família, dificuldade financeira, nem a sua glória te separa dele, não, meu irmão. Ele te trouxe todas as coisas. Aleluia! Aleluia, a palavra fala que nós devemos trazer à memória, fazer isso hoje, o dia da ceia, por exemplo, em memória de mim. É o que a palavra nos ensina, fazei em memória de mim. A palavra ensina como é importante trazer à memória. O povo de Israel cumpria todos aquelas datas de celebrações, porque era importante que eles se lembrassem que foi aquele mesmo Deus que os tirou do Egito. Era importante que eles se lembrassem que foi aquele mesmo Deus que fez com que eles passassem na terra seco. Eles precisavam se lembrar que foi aquele mesmo Deus que quando eles caminharam em volta de Jericó, e no 7º dia, eles clamaram, gritaram, mas antes em silêncio, somente marchando, somente andando, fez ruir aquelas muralhas. A palavra nos ensina a constantemente se lembrar. Você precisa se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. Você precisa se lembrar. Às vezes, por olhar muito a problemas que você talvez esteja vivendo, enfrentando, você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa amargurada, uma pessoa fechada, uma pessoa muitas vezes ingrata. Você não consegue agradecer a Deus porque é tanto problema, eu vou agradecer pelo quê? Ah, meu irmão, se você não fosse fruto da misericórdia do Senhor, nem aqui estaríamos hoje. Você tem muito que agradecer. Amém? Nós temos muito que agradecer. Aleluia! Nós temos muito que agradecer. Que a palavra do Senhor nos use poderosamente. A palavra é viva e não somos nós que temos que ficar querendo usar a palavra. A palavra diz que nós temos que ser usados pela palavra de Deus. Quando nós pegamos e declaramos a palavra, nós estamos simplesmente ensinando o que a palavra nos ensina. Nós estamos fazendo com que os nossos lábios sejam um meio de canal, um canal de bênção, um canal de profecia, um canal de declaração, um canal de decreto, porque a palavra fala que da língua do homem, da sua boca, se farta o seu ventre. Então, a palavra, ela precisa nos usar. E a palavra, quando nos usa, ela te ensina. Agora fala. Foi que Deus trouxe ali, quando ele disse ao profeta Ezequiel, diga a esses ossos que se juntem. Não é isso? Depois ele diz, diga a esse corpo que agora já está com tecido, é espírito do homem. Agora entra no corpo e dá vida ao corpo. Entende isso? Era o próprio Espírito Santo de Deus, usando o profeta. A palavra usando ele e dizendo, profetize, fala essa palavra, me fale, declare-me com os seus lábios. Entendem? Amém? Aleluia! Aleluia, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o lugar de honra é do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus tão bondoso. Obrigado, Pai, porque as suas misericórdias nos trouxeram até aqui hoje, Jesus. Senhor, obrigado pela oportunidade de aprendermos com o nosso irmão. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa, de te apresentar louvores. Obrigado pela oportunidade de sermos ministrados por tua palavra. Corta em mim, Senhor. Corta em quem está aqui ouvindo.
Que a tua palavra frutifique em nós, para a tua honra, para a tua glória, para a implementação do teu reino aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Que seja diminuído o homem, que seja diminuído toda barreira de resistência à palavra e que o seu nome seja engrandecido. Nós damos lugar de honra ao teu nome. O teu nome merece o lugar de honra. O teu nome merece o lugar de reconhecimento. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, no nosso dia de ceia, eu quero trazer uma palavra que aponta para esse dia. E essa palavra é: reconstrua o altar do único Deus. Toda a palavra de Deus, ela aponta para Cristo. Todo o Velho Testamento, se você pega de Gênesis até chegar em Jesus, tudo desde aponta para Cristo. Tudo. E quando nós começamos aqui, quero ler com vocês no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Reconstrua o altar do único Deus. Reconstrua o altar do único Deus. Toda palavra aponta para... Vamos falar, toda palavra aponta para... Toda palavra aponta para... Agora, acredito que todo mundo já consegue. Toda palavra aponta para Jesus. Aí a gente chega aqui em Gênesis 14, no versículo 17. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que ele haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Versículo 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o quê? Trouxe e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Depois ele continua no versículo 21, no versículo 20. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Versículo 20. E aí a gente olha aqui no versículo anterior e fala que esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que a palavra vai dizer em Hebreus que não tinha início nem fim. A palavra fala que ele é o sumo sacerdote, aquele que tipifica Cristo. E ele vem e ele traz o que, Abraão? Pão e vinho. Já está apontando para quem? Para Cristo. Jesus é o nosso pão, não é isso? Jesus é o sangue que foi derramado por nós, tipificado pelo vinho. Então, em Gênesis, o nosso pai da fé, a Bíblia já está apontando para onde? Cristo. E aí, nós conseguimos andar por mais capítulos, por mais livros na palavra. E nós chegamos no livro de Moisés. E quando nós chegamos no livro que fala sobre a história de Moisés, nós podemos enxergar em Êxodo 3:10, conta a história de Moisés e do povo de Israel. E diz assim: portanto, agora vá, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aqui, quando ele é chamado como o libertador, nós podemos ler em João 8:36. João 8:36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então aqui aponta para um libertador. Moisés era o libertador. Agora a Bíblia aponta para um outro libertador que vem com superiores promessas, que vem com o pacto de uma maior e superior aliança. Então o tempo inteiro a Bíblia aponta para uma sombra e para uma realidade. Por isso Paulo fala que o Antigo Testamento é sombra daquilo que viria.
Se eu estou andando aqui e minha sombra está ali, a minha sombra não é a minha realidade, mas ela aponta para aquilo que é real. Consegue entender? Então a Bíblia, ela começa a nos trazer ensinamentos. A Bíblia começa a nos trazer entendimento. E a Bíblia fala assim que houve na terra um homem que pecou. E através desse homem, todos vieram a... Quem foi esse homem? Adão. Não é isso? Por isso que Jesus, ele é puro e perfeito, porque ele não tem o sangue de Maria nem de José. A palavra fala que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Se ele tivesse nascido com o cruzamento ali do Gênesis, toda aquela questão, ele teria o sangue do homem e Jesus seria um pecador. Ele foi gerado por uma mulher, mas ele foi gerado de fato pelo Espírito Santo de Deus. Então, a palavra nos mostra que um homem fez entrar o pecado no mundo, Adão. E por meio de um segundo Adão, veio toda a justiça de Deus. Porque ele fala que onde abundou o pecado, por meio do segundo Adão, o que aconteceu? Superabundou a graça. Quem que é esse segundo Adão? Glória a Deus. Então, eu quero ir com vocês no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 6. E eu quero que vocês prestem muita atenção no que a gente vai estudar hoje. Porque a palavra de Deus ela é perfeita. E muitas coisas nós entendemos pela palavra simplesmente por saber interpretar o português. Outra nós entendemos quando nós entendemos os costumes da época. Quando nós começamos a pegar ali toda a Bíblia e fazer um destrinchar para entender o que aquilo representava no contexto da época. E algumas coisas nós não entendemos pelo português, nós não entendemos pelo hebraico, nós não entendemos pela exegese, hermenêutica, nada disso. Algumas coisas nós entendemos por revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra é quem nos diz que nós devemos orar ao Espírito Santo de Deus e ele nos conduzirá ao único entendimento. Não é isso? Quando ler a palavra, peça ao Espírito Santo de Deus e ele te conduzirá ao entendimento. Então, Gideão, a história de Gideão, um juiz de Israel, em Juízes 6, versículo 1, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos... Durante quantos anos? 7 anos na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste invadiam. Aí ele continua, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel. A palavra fala que eles chegavam juntos ali, aqueles povos, amalequitas, midianitas, todos aqueles povos, e quando começava o tempo da colheita, eles vinham e roubavam, saqueavam. E aquilo que eles não conseguiam levar, eles faziam o quê? Matavam, queimavam. Entende? Então, a palavra diz assim, que isso foi durante quantos anos? 7 anos. E não deixavam em Israel nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Versículo 5. Eles subiam, trazendo seus animais e suas tendas, e viam como enxame de gafanhoto. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Foi necessário vir o clamor. Assim como vemos na libertação do povo de Israel, foi necessário haver um clamor. A Abraão foi dito 400 anos. Quando Moisés foi diante do povo, eram 430 e poucos anos, 430 anos. 30 anos de atraso. Quando o povo clamou, Nídia, a sarça ardeu para Moisés, entende? Então a palavra diz no versículo 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores.
expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também, gente, vocês estão acompanhando? E deu a vocês a terra deles. E deu a vocês a terra? É difícil participar? E deu a vocês a terra? Amém. Vamos participar, acorda seu corpo. Lembra, nós temos que casar o nosso corpo com a nossa mente. Muitas vezes a gente está desalinhado. O seu corpo está aqui, mas sua mente está lá longe, nos seus problemas, nos seus afazeres. Nós temos que alinhar. Muitas vezes você fala, Deus, eu quero te buscar, mas você chega diante dele com a postura de quem está querendo dormir. Então, meu irmão, acorda o teu corpo. Todos nós ficamos cansados, inclusive qualquer tipo de autoridade, seja pastor, seja, não interessa. Todos nós cansamos, todos nós ficamos exaustos, todos nós temos dias difíceis, mas cabe a você trazer cativo o seu pensamento à obediência da palavra. Cabe a você trazer a sua postura, o seu corpo. Cabe a você trazer a sua postura, pensamento, mediante ao comportamento que a palavra nos ensina. Então, meu irmão, levanta seu corpo, respira fundo, vamos participar, se interaja com a palavra. Amém? Isso não é uma palestra, isso é uma exposição da palavra. Isso aqui não é simplesmente um ensino bíblico, não. A palavra ela é poderosa para gerar vida, meu irmão. Então, quando você reage à palavra, você está reagindo àquilo que te gera vida, àquilo que te traz poder, àquilo que gera libertação. Não é para agradar pastor, não. Esquece, eu não preciso da sua aprovação. Mas isso é para você. A palavra é para cada um de nós. Então reage à palavra, meu irmão. Não é reage ao pastor, não. Reage à palavra. A palavra merece respeito. A palavra ela merece o entendimento necessário. Amém. É por isso que a Bíblia diz, trazei a ele um culto racional. Amém. Aleluia. Lembra, essa palavra, gente, não é para o seu dia ser melhor, não, que seja melhor. Mas essa palavra é para gerar em você vida. Essa palavra é para gerar o que a palavra diz? A palavra de Deus, ela corta espírito, alma, junta, medula, ela discerne todas as coisas. Ah, gente, às vezes o que você precisa não é de mais um médico, não é de mais um remédio. Talvez o que você precisa é de entender a palavra e viver o que a palavra diz. Amém? Aleluia, nós estamos aqui para isso. Eu, pastor, ou o ministro de louvor que está aqui, ou quem está na cabine, ou qualquer um. Nós precisamos ser usados, nós precisamos dar lugar à palavra de Deus. E para isso, meu irmão, reage. Amém? Aleluia. E que sejamos como os bereanos, que a palavra diz que tudo que falava na palavra eles conferiam. Então, quando lê, meu irmão, confere. Olha na sua palavra, vê se a gente não mudou uma letrinha daqui e dali. Confere. Não é isso, Edson? Ninguém aqui muda letra de nada, mas eu quero te incentivar, meu irmão, a ler, a consultar, a ser curioso para saber. Deixa eu ver se é isso mesmo que a palavra está dizendo. Aleluia. Então a palavra diz, versículo 10, também disse a vocês. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Aí ele continua dizendo, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiesitra Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Isso é normal? Malhar trigo num tanque de prensar uvas? Não. Por que Gideão estava fazendo isso? Porque quando era o tempo de malhar o trigo, os midianitas, amalequitas, todo aquele povo vinha e saqueava. Então, se ele tivesse malhando o trigo no lugar certo, ele ia perder toda a colheita dele, não é isso? Então, ele estava sendo aqui um cara inteligente, um cara que estava trabalhando e uma pessoa agindo sabiamente. Então, o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abiesita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13, Gideão respondeu, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Quem aqui já fez essa pergunta? Deus, se o Senhor está comigo, por que meu filho está nessa situação? Deus, se o Senhor está comigo, por que eu estou com essa situação na minha saúde?
Deus, se o Senhor está comigo, por que eu estou vivendo essa afronta? Se o Senhor está comigo, por que eu estou vivendo essa dificuldade financeira? Deus, se o Senhor está comigo, por que o meu marido ou minha esposa estão... Quantos aqui já fizeram essa pergunta? E às vezes, nós começamos a pensar que Deus não está conosco. Às vezes começamos a indagar se estamos vivendo uma vida que aprova ou desaprova a Deus. Muitas vezes sim, mas às vezes não. Qual era o pecado de Jó? Um homem como qualquer um de nós, mas que a palavra fala que vivia em integridade, que até por seus filhos ele oferecia sacrifícios. Não é isso? Um homem bem-sucedido, um homem que era bem-quisto na sociedade, talvez um dos homens mais ricos do Oriente e temente a Deus. Não era dado ao dinheiro. Mas a palavra fala assim que Deus permitiu que tudo aquilo lhe sobreviesse. Então quem somos nós para apontar o dedo para o nosso irmão e falar assim, se ele está passando isso até hoje é porque, né, está em pecado. Não é isso? Cuidado, meu irmão. Cuidado. Amém? Então, a palavra diz assim, inclusive só pegando o adendo, estava tendo uma palestra aqui na sexta-feira e eu falei a respeito do que a palavra ensina de sermos espírito, alma e corpo. E a palavra fala a respeito do dom de discernimento. E a palavra diz assim que com sabedoria se constrói a casa. Sim ou não? Porém, com discernimento, ela se mantém. Com uma você constrói, com outra ela é edificada, ela se mantém. Está no livro de Provérbios. Porque se você não tem discernimento, às vezes você vai julgar um problema que é material de forma espiritual. E você vai espiritualizar o que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem a ver com sua preguiça, falta de vontade de estudar, falta de vontade de buscar novos empreendimentos, de buscar entender aquilo que você não conhece. Uma pessoa meio encostada, que só quer ficar na mesma, que acha que é bobeira aprender novos assuntos, entender mais sobre aquilo que é importante. Ou às vezes não. Às vezes você vai estar tratando de forma material o que é espiritual. E se você não tem discernimento, você padece por isso. Por isso, com uma você constrói, mas você precisa da outra para que ela seja edificada, consolidada. Amém? Então, eu trouxe justamente esse entendimento. Peça ao Espírito Santo de Deus, como a palavra diz, busque os melhores dons. Pede ao Espírito Santo discernimento. Deus, eu quero o dom de discernimento de espírito. Eu quero o dom de discernimento, talvez o que as pessoas menos se interessam. Muitos querem a profecia, dom de línguas, visões, sonhos, sim ou não? Glória a Deus. Porém, o dom de discernimento de espírito tem muita importância. Amém? Então Gideão respondeu, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam? Quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai, liberta Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? A gente nota que Deus nem se preocupou em responder todo o questionamento, a reclamação de Gideão. Versículo 15. Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta, e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Então, olha que interessante, quando nós olhamos para a situação do povo de Israel, que durante quantos anos estavam sendo ali roubados, empobrecidos? 7 anos. Aí a palavra fala que Deus levantou um libertador. Sim ou não? E nós falamos que toda palavra aponta para Cristo. E ele levantou um libertador. E ao mesmo tempo, a palavra nos traz a condição para que essa libertação acontecesse. E aí, Gideão, ele pede a Deus o sinal. Deus, então vamos fazer o seguinte, se é o Senhor mesmo que está comigo, a minha tribo é menor, eu sou um Zé Ninguém, mas se é o Senhor comigo, vamos fazer o seguinte, só para que eu tenha certeza, permita que no dia seguinte, eu vou colocar esse algodão aqui seco,
que todo o mato amanheça molhado e esse algodão sequinho. Chegou naquele dia, o que aconteceu? Algodão seco e mato molhado. Aquilo não foi suficiente, Osana. Ele virou e falou assim, ó Deus, é porque é demais para mim. Vamos fazer assim agora? Algodão molhado e mato seco? Pode ser? E a palavra fala que depois disso, o que aconteceu? O algodão amanheceu molhadinho e o mato seco. E aí ele entendeu, opa, Deus é comigo. E aí a palavra traz agora a instrução de como deveria ser aquela libertação. Vamos então para o versículo 20? Bom, para contextualizar, para que não corrija ninguém ficar perdidinho aqui, nós vamos pegar do versículo 19, onde ele faz ali a oferta e diz assim: Gideão foi para casa, versículo 19, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu eles sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha, derrame o caldo, Gideão. Assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, soberano Senhor! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é a paz. Até o altar, até o dia de hoje, o altar está em Ofra do Abiezritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte os postes sagrados de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus. No topo dessa elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Vamos fazer aqui agora um entendimento sobre o que ele está dizendo? A palavra diz assim, que Gideão fez o quê no versículo 24, por favor? Gideão fez o quê? Construiu um altar ao Senhor. A primeira coisa que ele fez, ele restabeleceu o quê? Um altar ao Senhor. Um altar ao Senhor. É o que nós precisamos fazer. E aí a palavra nos mostra, logo no versículo seguinte, o que ele precisou fazer para que tudo viesse a acontecer conforme o que Deus havia dito sobre a libertação. E a palavra diz assim no versículo 25: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe-o. Separe-o. Separe-o segundo novilho do rebanho. Alguém já leu e se perguntou por que o segundo novilho? Ou você só leu e passa? Alguém já se perguntou? Isso é pedir a Deus: Deus, me revela, me mostra o que o Senhor tem para nos dizer. Gente, tudo que a Bíblia traz, ela traz de forma intencional. Algumas coisas Deus traz números e outro não. Algumas coisas a palavra não traz especificidades, outro a palavra traz. Aquilo que a palavra traz especificidade tem um entendimento por detrás. Então a palavra diz assim, que separe o quê? O segundo novilho. Quem disse isso a ele? O próprio Deus, não é isso? O Senhor lhe disse, olha o Senhor de letra maiúscula: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai. Aquele de quantos anos? Vocês já se perguntaram por que segundo novilho? Vocês já se perguntaram por que de 7 anos? Por que não podia ser um novilho de 3 anos? Hã? Por que não podia ser um novilho de 8, Aparecida? Porque a palavra não fala que ele pegou um novilho de 7, não. O Senhor deu a instrução, ó, tem que ser um novilho assim e de tal forma. Aí a palavra diz que a instrução do Senhor a ele foi: separe o segundo novilho. E quando a palavra fala a respeito do segundo novilho, ele continua logo depois dizendo:
Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça qual? O segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite. E não dormiu, e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com os postes sagrados ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Meu Deus, com o segundo novilho? Meu Deus, vamos lá. Com o segundo novilho sacrificado. Sabe quem que é o segundo novilho? O segundo novilho é o segundo Adão. A palavra fala assim, e ela faz vários apontamentos, que primeiro veio o primeiro Adão com o pecado, e depois veio o segundo Adão, que é Jesus, por meio do qual abundou a graça. A palavra diz assim, quando nós começamos a entender a respeito dessa, tudo que tipificava Cristo, tudo que apontava para Cristo, a palavra diz que Deus não se agradou do primeiro, ele aborreceu ao primeiro, mas ele se agradou do segundo, quando ele fala Romanos 9, a respeito de quem? Vamos ler juntos, Romanos 9? Romanos 9, por favor, no versículo... Romanos 9, nós vamos pegar aqui do versículo 10, por favor. Diz assim: e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, quais gêmeos são esses? Jacó e Esaú. Olha que forte isso. Antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho, o segundo, servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Antes que ele nascesse, é forte ou não é? Ele amou a um e rejeitou a outro, na barriga da mãe. E aí você vai me dizer, então que diremos, pois, versículo 14? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Desculpa, Deus é soberano, meu irmão. E a palavra fala assim que ele se aborreceu do segundo. E depois a palavra fala a mesma coisa sobre Ismael e Isaque. Sim ou não? Ismael era aquele que veio primeiro, mas o filho da promessa era o segundo. Sim ou não? Então, o tempo inteiro a Bíblia está apontando para um segundo, que a palavra lá no início, lá em Gênesis, nos mostra um primeiro Adão, e logo depois ela fala sobre um segundo Adão. E esse segundo Adão haveria de ser sacrificado na cruz para que nós pudéssemos ter hoje a salvação. Consegue entender? Então, vamos entender o que diz em 1 de Coríntios 15. 1 de Coríntios 15. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. 1 de Coríntios 15 diz assim. Nós vamos pegar do versículo 12. Mentira, 45. Mentira. Primeiro de Coríntios, não, 15, 45, perdão. 15, 45. Diz assim. Bom, vamos pegar aqui do 45 mesmo em diante. Assim está escrito. Todo mundo comigo? Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O segundo, o último, Adão, espírito vivificante. Quem que é esse primeiro, quem que é esse segundo? Adão e Jesus, Adão e Cristo. Versículo 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, o primeiro Adão. Depois ele continua. Depois dele, o espiritual. 47. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Aleluia! Aleluia!
Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. A palavra, gente, ela é tão perfeita que ela se revela no Novo Testamento, ela se revela no Velho Testamento. A palavra é maravilhosa e ele continua no 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista do que é incorruptível, se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia! Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, mantenha-se firme e que nada os abale. Sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia! E agora eu quero ler com vocês. Coloque para mim, por favor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguém se lembra? Como eu ando com eles na cabeça, eu não escrevo todos. Às vezes me falta memória e eu preciso de alguém que me ajude. Romanos 5, 20? Obrigado. Então vamos para Romanos 5. Já vamos pegar o versículo 19 para a gente aproveitar o contexto. Romanos 5, 19 diz assim, exatamente aqui. Ah, não, vou pegar do 12. Pode ser do 12? Amém. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que o quê? Haveria de vir. Estão entendendo para onde Adão apontava? O qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva para muito, olha só, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então vamos ler de novo. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só, que é Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Aleluia! E a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, um só sacrifício, uma só entrega na cruz, uma só resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, Edson? O que aconteceu? Superabundou, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante o segundo Adão, mediante aquele o qual era apontado desde Gênesis, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Então, antes de terminarmos, vamos voltar para o livro de Juízes, sobre a história de Gideão. A palavra diz que era para deixar o primeiro boi, o primeiro bezerro, o primeiro novilho, e era para ser sacrificado qual? O segundo novilho. Quem era o segundo novilho? Jesus Cristo. Então a gente retoma aqui em Juízes 6, e a palavra diz assim, no versículo 23, disse porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu um altar em honra ao Senhor, lhe deu este nome. Depois disse no versículo 25, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai. Aquele de quantos anos? 7 anos. Por que 7 anos? A palavra diz assim, em Juízes 6, no versículo 1, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava durante quantos anos? Ai, meu Deus do céu, durante quantos anos? 7 anos. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. O que a palavra está dizendo aqui é que esse segundo novilho que Deus pediu para que fosse sacrificado para a libertação do povo, ele já tinha nascido antes do povo ser o quê? Amém? Eu vou ler novamente. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Durante 7 anos, eles ficaram como escravos praticamente, porque tudo que eles plantavam era roubado, tudo que eles faziam era saqueado, tudo que eles traziam à vida era morto. Ou seja, o povo foi durante 7 anos saqueado, roubado, tirado deles, empobreceram. Mas a palavra fala que antes do sacrifício estar pronto, antes do sacrifício ser feito, o cordeiro, o segundo cordeiro que deveria ser sacrificado, ele já havia nascido antes da escravidão. Isso aponta porque a palavra diz que Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, ele foi preparado antes da fundação do mundo. Ah, mas não é possível. Eu vou ter que ler aqui com vocês. Aleluia. Abre, por favor, em Apocalipse 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adoraram a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro. Vamos lá, eu quero ler com vocês com muita calminha, vamos lá. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Vocês entendem para onde a Bíblia está apontando? Antes do cordeiro que deveria ser morto para o sacrifício e libertação do povo de Israel, a palavra fala assim que aquele cordeiro ele já havia nascido. Então a palavra nos mostra em Apocalipse 13, 8, que o cordeiro foi preparado desde a criação do mundo. Aí a palavra nos diz assim também, em 1 de Pedro 1, do 19 ao 20. 1 de Pedro 1, do 19 ao 20. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido o quê? Meu Deus! Volta para o versículo 19. A Bíblia está falando de um cordeiro, de um sacrifício
sem mancha, sem defeito esse sacrifício. Ele não veio quando o pecado entrou no mundo. Ele não veio quando Adão pecou. A palavra fala assim que esse cordeiro que deveria ser sacrificado, versículo 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Entendem? Então, quando a Bíblia nos fala em Juízes 6, no capítulo 25, naquela mesma noite, Senhor, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, e ofereça ele em sacrifício no altar. E estava falando de um segundo cordeiro, de um segundo Adão, que seria sacrificado, mas já estava pronto antes do pecado entrar. Já estava pronto antes deles serem sujeitos aos midianitas. Antes de vir toda a situação, aquele novilho já havia nascido, já havia sido preparado. Entendem isso? O que nós estamos fazendo hoje aqui, essa ceia, essa celebração, trazendo à memória o que Cristo fez por nós, já havia sido preparado antes da fundação do mundo. Deus não veio e enviou o seu Filho porque o pecado entrou e todos nós começamos a padecer, não. Antes da criação do mundo, o Cordeiro já havia sido preparado. Aquele que é o segundo Adão, aquele que a palavra fala que por meio dele superabundou a graça, o favor, a misericórdia. Oh, aleluia! Se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia! A palavra nos ensina a destruir, logo após isso, ele teve que destruir o altar de Baal. Porque quando ele levantou o altar a Deus, e ele sacrificou esse segundo novilho, que já estava preparado antes de tudo acontecer, a palavra diz assim, que logo após isso ele teve que destruir, derrubar o altar de Baal. E esse dia da celebração da ceia nos demanda isso. Demanda de cada um de nós derrubar aquele altar que tem ocupado o lugar de Deus hoje. A celebração da ceia não é só para você dizer, ai, obrigado, eu não tive que morrer na cruz, não, meu irmão. Ela vem para te lembrar que alguém morreu por você na cruz, que o preço foi pago. Mas que para que você desfrute de tudo o que isso te traz por direito, o altar de Baal, o altar daquilo que tem ocupado a primazia de Deus, precisa ser derrubado. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Qual altar? É o do trabalho? Você não tem tempo para orar? Não tem tempo para ler a Bíblia? Porque você trabalha muito? Ou tem sido seus filhos? Você se dedica tanto aos filhos que o presente que Deus te deu entrou no lugar do presenteador? Ou é o desfrute? Talvez você esteja em uma fase de desfrute. E talvez os prazeres deste mundo, que é um presente de Deus, ocupou o lugar do presenteador. Talvez os seus problemas são muitos, e você sempre foca nos problemas. E os problemas ocuparam o lugar do presenteador, do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que essa celebração da ceia seja acompanhada de uma decisão real de derrubar qualquer altar que esteja ocupando o altar de Deus hoje, o lugar da primazia. Tudo foi preparado antes da fundação do mundo. Tudo foi nos dado por direito, por herança. Nada dependeu do seu esforço, nada dependeu do seu empenho, nada. Porque a palavra fala que a glória é somente dele. Se algo dependesse de você, a glória era sua. Mas ele fez tudo, por isso que é por ele, por meio dele, para ele. Cabe a nós sermos obedientes. Cabe a nós cumprirmos o que a palavra nos ensina. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos fazer a ceia agora. E que esse ato de celebração seja acompanhado da decisão de derrubar aquilo que tem tomado o lugar de Deus. Amém? Celebre esse ato agora, gente, com alegria. Celebre esse ato com seu coração derramado em relação a Deus, com a gratidão. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia.
Você que está aqui nessa noite, né, se você quer participar conosco da ceia, né, a Bíblia, ela sempre, a orientação que o Senhor Jesus fala da ceia é o seguinte: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, né, algum sentimento, algum rancor, alguma coisa, né, libere seu coração, perdoe e participe da ceia, né? É o único critério para que você possa participar da ceia: discernir o corpo de Cristo, né, e não ter nada no seu coração, porque a ceia é um momento onde a família de Deus se reúne, onde a família de Deus está ao redor da mesa para celebrar o sacrifício de Jesus, para celebrar a vitória ali na cruz, trazendo à memória a obra de Jesus redentora ali na cruz. Então, se você tem esse entendimento, se você está com o seu coração liberado, você está apto para participar da ceia, né, da família e do povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria convidar você a pegar o pão e ficar aqui na frente, né? Nós sempre fazemos assim, chamamos os irmãos aqui à frente, você escolhe o seu pão aqui e vai ficar aqui ao redor, né? Você pode subir no altar, pode ficar aqui, porque é uma celebração da família de Deus. Amém? Glória a Deus. Recebi o novo coração do Pai, Coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Pode subir no altar, gente. Como fruto deste novo coração, Eu declaro que a paz e a bênção estão sobre eu ti. declaro que a paz e a bênção estão sobre ti, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Preciosa é a nossa comunhão. Recebi o novo coração do Pai. Diga, Senhor. Recebi o novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Coração transformado. Coração transformado. Coração que é Coração inspirado que por é Jesus. inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Como fruto deste novo coração, eu declaro que a paz e a bênção estão sobre ti. eu declaro que a paz de Cristo estão sobre ti, meu irmão. Preciosa é a nossa Preciosa comunhão. é a nossa comunhão. Somos corpo. Somos corpo. E assim bem ajustados. Assim bem ajustado. Totalmente ligados. Totalmente ligados. Unidos. Unidos. Vivendo em amor. Uma família. Sem qualquer Sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade. Vivendo a verdade. Expressando A glória do Senhor. Uma família. Vivendo em compromisso. Vivendo compromisso. No grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, o partiu e deu graças, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei todos em a minha memória. O sacrifício de Jesus que foi preparado antes da fundação do mundo, para mim e para você, para que hoje nós tivéssemos uma eterna redenção. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, te agradecemos pelo teu grande amor ali na cruz, Pai, o teu grande amor por nós.
De modo semelhante, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças dizendo: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança que foi derramado por vós. Bebei todos em a minha memória. Pai, nós te exaltamos pelo sangue do Senhor, o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue precioso que nos trouxe eterna redenção. É por causa desse sangue, Senhor, ó Deus, que hoje nós fomos justificados, que o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado ali na cruz, por causa do sangue do Cordeiro derramado por nós. Nós te agradecemos, Senhor, por tão grande amor demonstrado ali na cruz por nós. Em nome de Jesus, diga uma palavra de gratidão ao Senhor. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos amou primeiro. Antes que nós, ó Deus, amássemos o Senhor, o Senhor nos amou primeiro, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por sacrificar. Obrigado por levar sobre si as nossas transgressões, a nossa culpa, o pecado, ó Deus, que era sobre nós, o Senhor levou sobre si. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queria que você também trocasse o seu cálice com a pessoa que está do seu lado em sinal de aliança e de comunhão. Diga para o irmão: olha, nós temos uma aliança, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Troque o seu cálice com o irmão que está do seu lado. Pode trocar quantas vezes você quiser, né? Em sinal de aliança, em sinal de amor e em sinal de comunhão. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos todos juntos então participar do pão e do cálice do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa comunhão. Obrigado, Senhor, ó Deus, por estarmos juntos aqui, Senhor, como uma grande família do Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente